havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. 64ª sessão ordinária, em 4 de setembro de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e Rocal, primeiro secretário em exercício. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Jorge Manaia, professor Célio Luparelli, Paulo Pinheiro, Tereza Berger, Leandro Lira, Ítalo Ciba, Rocal e Jair da Mendes Gomes, 8, assume a presidência do senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar da secretaria a senhora vereadora Tereza Berger, a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 39 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Alexandre Arraes, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15 horas e 40 minutos. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do recebimento dos seguintes requerimentos que serão apreciados no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Marcelino de Almeida. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei número 1200 de 2019, que dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Requerimento de autoria do vereador Alexandre Esquerdo. Requeiro a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência o PDL número 172 de 2019, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao desembargador José Munhoz Pinheira Filho. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Dr. Marcos Paulo, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos presentes aqui no plenário, boa tarde. Eu venho aqui me dirigir aos senhores para falar de questões muito sérias que estão acontecendo no município do Rio de Janeiro. A primeira delas, que inclusive eu denunciei quinta-feira passada aqui neste plenário, é que vários gatos, uma colônia de gatos, estava debaixo de um viaduto que estava sendo demolido lá em Acari, e que a SUBEM, Subsecretaria de Bem-Estar Animal, nada estava fazendo para manter a integridade física daqueles gatos, retirando-os de lá. Isso foi denunciado aqui na quinta-feira, o caso vinha acontecendo desde quarta-feira. Na sexta-feira, após a minha fala aqui, um grupo de protetores foi lá e resgatou em torno de 19, 20 gatos, e pasmem os senhores. Depois chega a SUBEM. Quando chegou, não havia mais nenhum gato no local, porque os protetores voluntários foram lá e resgataram esses animais. E para não voltarem de mãos vazias, foram num CIEP lá de perto, recolheram os animais, para não dizer que chegaram tarde e que foram incompetentes no seu dever de resgatar e cuidar desses animais. Fizeram feio, para não ficar uma situação pior, pegaram os gatos que estavam lá,
botaram numa gaiola, inclusive pegaram até um cão que devia estar andando pela rua e trouxeram esses animais. Só que no seu dever, que era recolher esses animais que estavam sob risco de morte, eles falharam. E não é a primeira vez que isso acontece. Infelizmente, nós denunciamos, mas eles não fazem o dever de casa deles. Eles não são competentes, eles não são afeitos realmente a cuidar dos animais do município do Rio de Janeiro. E seguindo esta sequência, nós sabemos que a própria SUBEM, ela abre vagas de castração gratuita para os moradores com os seus animais, mas infelizmente essas vagas não são suficientes. Só para os senhores terem uma ideia, em 2016 haviam 10 minicentros de castração no município do Rio de Janeiro. De 2017 para cá, já na gestão do atual prefeito, ele fechou 7 minicentros e só existem 3 minicentros para dar conta de todos os animais do município. Só para os senhores terem uma ideia, em 2016 foram castrados 46 mil animais aqui no município do Rio. Em 2017, muito menos, e agora, em 2019, sem dúvida alguma, uma quantidade infinitamente menor de animais serão esterilizados, serão castrados. A gente sabe que toda essa desordem a que esses animais estão submetidos, a falta de atenção, ela se dá pela total inoperância da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, mas que a castração é o pilar da proteção animal no município do Rio e em qualquer outro local do mundo. Se o animal é castrado, além de prevenir várias doenças, a gente previne a procriação desordenada e, com isso, a gente evita que esses animais estejam pelas ruas, que esses animais estejam procriando, sofrendo acidente, causando acidente, ficando doente e, principalmente, sofrendo na cidade como um todo. E, pasmem os senhores, as pessoas tentam, através do site da SUBEM, fazer a inscrição para castrar o seu animal, não conseguem, e aí mandam uma mensagem na página do Facebook da própria SUBEM e, algumas vezes, tem resposta debochada para o cidadão, que já teve a porta batida na cara a primeira vez quando tenta e não consegue, e ainda tem uma segunda vez quando é debochado por alguém que atende aquele telefone e não tem nem o preparo de dar uma resposta. Então, eles às vezes até debocham e duvidam do que a pessoa está dizendo, ou mandam entrar em contato e tentar a castração da Subvisa, seja no Instituto Jorge Wachmann, seja no CCZ, e isso é um absurdo, isso é um absurdo. A gente precisa que as pessoas tenham consciência de que nós pagamos muitos impostos, tudo que a gente consome tem imposto incluído. E é óbvio, esses impostos têm que ser revertidos tanto para nós, cidadãos, como também para os animais. E a gente não vê isso. A gente vê cada vez mais a situação dos animais do nosso município piorando. Nós vivemos hoje, senhores, um ditado que fala: nada é tão ruim que não possa ser piorado. E quando a gente pensa que está ruim, infelizmente, vem alguma decisão da prefeitura, alguma decisão da SUBEM e piora o que já era ruim. E a gente fica até assustado realmente do que virá pela frente e o que poderá acontecer com os animais do nosso município. A nossa terceira questão aqui é ver
como as colônias de animais no município do Rio de Janeiro estão à mercê da própria sorte, e se não fossem os protetores de animais que de forma totalmente voluntária investem o seu tempo, investem o seu dinheiro para cuidar desses animais, a situação deles estaria infinitamente pior. E aí a gente tem um exemplo claro do Campo de Santana. O Campo de Santana, senhores, tem aproximadamente 400 gatos que foram abandonados no parque e que, pela falta da castração oferecida pela SUBEM, esses animais vão procriando. E, senhores, a procriação do animal se dá em escala geométrica. Então, existe um casal, esse casal procriando, e ao longo de um ano, 6 anos, a gente pode ter centenas de milhares de animais descendentes daquele único casal que começou a procriação. E aí, como a gente vê no Aterro do Flamengo, no Recanto do Trovador, no Passeio Público, no Campo de Santana, no Parque Garota de Ipanema e em vários outros locais, nós temos o quê? Colônias de animais que crescem a cada dia e que não têm o cuidado, não têm a atenção da Prefeitura do Rio de Janeiro. E na semana passada, uma protetora, uma senhora chamada Dona Ione Franco, que já é uma senhorinha, ela, cuidando desses animais, caiu e fraturou um osso do membro inferior. Foi operada e, felizmente, está se recuperando bem da cirurgia. E aí, então, as pessoas estão se mobilizando a nível de WhatsApp, a nível de Facebook, pedindo voluntários para que possam ir até o Campo de Santana e cuidar daqueles animais. Então, vejam, senhores, os animais eles ficam cuidados por um grupo pequeno de protetoras, lembrando que essas protetoras, elas têm a sua casa, o seu trabalho, os animais que estão dentro da casa delas, vão cuidar dos filhos, cuidar da família, e além disso, de forma totalmente voluntária, vão cuidar daqueles animais. E quando uma protetora se acidenta, como é o caso da Dona Ione Franco, os animais ficam sem ter quem cuide. Por quê? Porque, infelizmente, a SUBEM não faz o seu dever de casa, não castra, não alimenta, não cuida, e aí, é claro, essas pessoas de mais idade, elas têm uma tendência natural a adoecer ou até mesmo morrer. E isso acontecendo, senhores, os animais vão morrer de fome, os animais vão morrer sem atendimento médico, porque são essas pessoas que pegam esses animais e levam no veterinário, pagam no próprio bolso, que levam para fazer castração paga e elas pagam no bolso. E a gente sabe que, infelizmente, é um custo muito alto. Só para os senhores terem uma ideia, do ponto de vista da saúde, e aí eu não estou falando educação, vestimenta, moradia, nada disso, mas do ponto de vista da saúde, é mais barato ter um filho do que ter um animal. Porque o filho, com toda a precariedade que a gente observa no nosso município, de forma capenga, ainda tem uma clínica da família, ainda tem uma UPA, ainda tem um hospital público totalmente sucateado, mal aparelhado, que os profissionais são mal remunerados ou às vezes ficam meses sem receber, porque as OS atrasam pagamento, a prefeitura atrasa. Mas, do ponto de vista da saúde, cuidar de um animal no município do Rio de Janeiro é uma tarefa muito difícil, praticamente impossível. Por exemplo, se algum de nós atropelarmos um animal na rua, nós pegamos, botamos num carro e vamos pagar uma cirurgia ortopédica. Uma cirurgia ortopédica hoje varia entre 3 e 5 mil reais. E aí eu pergunto aos senhores, quem é que tem esse dinheiro para poder chegar lá e pagar o veterinário? Se um ser humano for atropelado, chama o SAMU prancha
a pessoa coloca na ambulância, leva para o hospital. Se vai ser atendido da forma digna, adequada, não sabemos, mas pelo menos vai ter um atendimento. Já o animal não. O animal ele fica totalmente a cargo daquela pessoa que decide cuidar dele. E não dá mais para ser desta forma. As protetoras não aguentam mais tanto descaso da SUBEM, não aguentam mais tanto descaso da prefeitura, e os animais morrendo, os animais sendo cuidados praticamente por elas. Casos como o da Dona Ione, que eu relatei aqui, infelizmente, acontecem em vários outros locais de colônias desses animais. Essas protetoras já estão doentes fisicamente, já estão doentes emocionalmente e já não conseguem mais segurar esse peso sozinho. Peso esse, lembro os senhores, que é de competência, que é obrigação da Prefeitura do Rio de Janeiro cuidar e proteger os nossos animais. E, infelizmente, deixa a desejar, não faz o seu dever de casa. Senhores, e uma questão também tão importante e que nos deixou assustado é que recebemos na sexta-feira passada a informação que a Prefeitura do Rio não faria a sua campanha anual de vacinação contra a raiva, que acontece em todo o mês de setembro. A Prefeitura alegou que o Ministério da Saúde não tinha enviado as vacinas e que não iria enviar, e a Prefeitura e o Ministério da Saúde alega que houve uma demora na fabricação dessas vacinas. Então, num primeiro momento, nós fomos informados que a campanha de vacinação contra a raiva neste ano de 2019 teria sido cancelada. E nós denunciamos, nós cobramos, nós solicitamos informação, tanto de um lado quanto do outro, e, para nossa surpresa, a Vigilância Sanitária do município do Rio informou nesta semana que as vacinas chegarão provavelmente em novembro e que em dezembro haverá a campanha de vacinação contra a raiva no município do Rio de Janeiro. E aí, senhores, é uma questão séria, uma questão grave de saúde pública, porque a raiva ela é uma zoonose, ou seja, ela acomete o homem e acomete o animal. Então, se o prefeito, se os governantes não estão preocupados com o animal, eles deveriam estar preocupados com o ser humano. E, na verdade, preocupados com os dois, com o animal e com o ser humano. Porque a raiva, senhores, é uma doença 100% letal. O que significa dizer uma doença 100% letal? É que todos que forem contaminados morrerão. E a prevenção, ela é barata, ela é simples e sem dor, seja para o animal, seja para o ser humano ou para os seus familiares. Então, a gente está falando aqui de uma questão muito séria. A gente está falando da raiva, que teve o último caso em humanos em 1986, aqui no Rio de Janeiro, e o último caso em animais em 1995. E é claro, o porquê de nós estarmos há 33 anos sem a raiva aqui no nosso município, é porque houve a vacinação. A vacinação, ela é fundamental. E, por exemplo, só com esse atraso de ser em setembro e provavelmente será em dezembro, nós já estamos em risco, porque os níveis de anticorpos nos animais e nas pessoas está alto, vai caindo, e essa defasagem de 2, 3 meses até dezembro já pode representar, não estou dizendo que irá, mas pode representar um risco
do acometimento da raiva. E a raiva, ela passa basicamente através de mordida, através de saliva do ser humano ou animal contaminado. E só para os senhores terem uma ideia, saiu no dia um depoimento do infectologista doutor Edmilson Migovski, da UFRJ. Ele relatou: a falta da campanha de raiva é temerosa porque é graças a ela que o Rio não registra casos humanos há 3 décadas. A raiva é uma doença 100% letal e a maneira mais eficaz de combatê-la é com a vacinação constante e doses periódicas. Com o passar dos meses, o nível de anticorpos no organismo dos animais vai caindo e eles podem ficar vulneráveis de novo. Recentemente foram registrados casos isolados de raiva em morcegos. Esses morcegos se nutrem de sangue de animais e isso possibilita a transmissão da raiva no rio. E só para os senhores terem uma ideia, foram detectados casos de morcegos contaminados em alguns municípios do Rio. E principalmente no município do Rio de Janeiro, como no Meier, no Andaraí, no Engenho de Dentro, em Campo Grande e no Leblon. Então, vejam, senhores, o risco ronda a nossa casa, o risco nos ronda, e é uma doença que mata em 100% dos casos. É um problema seríssimo de saúde pública, que acomete não só os seres humanos, mas também os animais. Então, a gente está cobrando, a gente está em cima em todos esses casos que eu relatei, seja da falta de oferta de vagas pela SUBEM, pela omissão e pelo atraso do recolhimento dos animais sob risco de acidente ou morte, seja em função de casos de colônia, como o da Dona Ione, que está acidentada. E agora, com essa questão da vacina antirrábica, nós continuaremos cobrando, nós continuaremos fiscalizando, porque isso é um dever do poder público, é um dever da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ficar de olho, não podemos deixar os animais e os seres humanos mais abandonados do que estão atualmente. Queremos melhoria, queremos dignidade, tanto para as pessoas como para os animais do nosso município. Senhora Presidente, muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Marcelino de Almeida, que requer a mesa diretora na forma regimental, a inclusão na ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de lei número 1200 de 2019, que dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Alexandre Esquerdo, que requer a mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito, a concessão do título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao desembargador José Munhões Pinheiro Filho. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Alexandre Esquerdo, que requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 665 de 2017, que dispõe sobre a proibição de ingresso de crianças e adolescentes em exposição de obras de arte e espetáculos que disponham de conteúdo impróprio no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereadora Luciana Novaes, que requer a mesa diretora na forma regimental o cancelamento do requerimento número 966 de 2019, que originou a resolução da mesa diretora número 10.000 de 2019. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento do professor Célio Luparelli, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalhas Chiquinha Gonzaga a Comba Marques Porto. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1282 de 2019, do vereador Marcelino de Almeida, que requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao mestre em educação, a mestre de educação Elisa Lobato Melo. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Átila Nunes, que requer a mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Paulo Guerreiro Braga, escritor e colunista dos jornais Expresso e Extra Online. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Comunicação de liderança, o vereador César Maia. Senhora presidente, pela ordem. Mais um importante editorial do jornal Estado de São Paulo, no dia 2 de setembro agora, a demografia e o capitalismo. Se a diminuição da população mundial é positiva para o clima, ela pode ser profundamente desafiadora para o sistema capitalista. Em artigo publicado na revista Foreign Affairs, Zachary Carabel analisa as possíveis consequências sociais e econômicas das atuais mudanças demográficas. A maior parte do mundo está sofrendo fortes e bruscas contrações nas taxas de natalidade ou em sua população absoluta, escreve. Senhora presidente, pediria para ser dado como lido e transcrito no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Comunicação de liderança, presidente. Olha, eu estou bastante preocupado porque nós tomamos conhecimento agora de que mais uma demonstração de falta de respeito pela democracia, pela liberdade de expressão, pela liberdade de reunião, o deputado estadual Rodrigo Amorim protocolou na LERJ o projeto de lei número 11.089, que proíbe a realização de quaisquer manifestações, movimentos sociais, protestos, eventos e atos em favor da legalização e da regulamentação do comércio e do uso de substâncias psicotrópicas. O projeto tem 2 artigos. Artigo 1º, fica proibida a realização de quaisquer manifestações, movimentos sociais, protestos, eventos e atos em favor da legalização e da regulamentação do comércio e do uso de substâncias psicotrópicas. Eu acho que o deputado Rodrigo Amorim precisa ler a Constituição, precisa ler o artigo 5º da Constituição e precisa se informar melhor sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por 2 vezes, julgou a legalidade da Marcha da Maconha e de outros movimentos que defendam a legalização das drogas, considerando que é um direito constitucional que o cidadão e a cidadã se organize para lutar pela mudança das leis, sejam elas quaisquer leis. Esse projeto do deputado Rodrigo Amorim, ele não pode prosperar, ele é constitucional, mas nós tememos pela LERJ aprovar esse projeto e durante alguns meses, enquanto não for decretada a inconstitucionalidade, que haja uma confusão jurídica com agentes públicos do Rio de Janeiro achando que tem o direito de reprimir movimentos que lutam pela legalização. Senhor presidente, senhora presidente, apesar dessa atitude do deputado Rodrigo Amorim, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao deputado Gustavo Schmidt, do PSL, que foi flagrado utilizando lança-perfume, né? E, mesmo sendo do PSL, eu quero dizer que eu acho que o deputado não deve ser criminalizado por ter usado lança-perfume, né, como indica
a matéria publicada no Jornal Extra no dia 9 de julho de 2019. Delegacia aguarda a versão do deputado Gustavo Schmidt sobre confusão, né? E a matéria dá essa notícia, né, de que o deputado foi flagrado usando lança-perfume. Toda a minha solidariedade a qualquer deputado, vereador, senador, filho do presidente da República que seja criminalizado por uso de drogas no Brasil. Para a comunicação de liderança, o vereador Tiago Carribeiro. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu hoje fiquei um pouco assustado e, ao mesmo tempo, preocupado com a declaração do governador Wilson Witzel. Aterrar a estação do metrô da Gávea vai ser um retrocesso muito grande. Vi o nosso ex-colega, agora atual deputado estadual, Carlos Caiado, defendendo o tema, buscando soluções viáveis para o Estado, continuar essa, se não a obra de maior esperança que nós temos para a nossa cidade, porque a estação da Gávea pode permitir a ligação com Maitá, Botafogo, também com a Tijuca. Jogar ela por terra seria muito temerário. Eu acho que é preciso o envolvimento de cada um de nós. Eu acho que todos nós que somos vereadores aqui na cidade do Rio de Janeiro temos que nos preocupar com esse tema. O ex-vereador, atual deputado Carlos Caro está na vanguarda, mas ele precisa de mais gente para poder ajudar ele a solucionar esse problema, que não é fácil, mas é primordial para a cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de pedir verificação de quórum, presidente. Solicitar verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que também assentem em suas bancadas. Primeira bancada, Primeira bancada, 12 senhores vereadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda bancada, 1. Terceira bancada, 1. Quarta bancada, 1. Eu já falei isso. Tem que falar nominalmente quem está presente e quem não está. 15. 16. Mesa 1. 16 senhores vereadores. Vereadora Veraline retornou. Vou recontar, ok? Primeira bancada. Então, 17 senhores vereadores. 18 senhores vereadores com a mesa. Há quórum para deliberar e para dar prosseguimento aos trabalhos. Pela ordem, vereador Fernando William. Bem, eu vou refazer uma proposta que já fiz. Creio que cabe como precedente regimental. Me comprometo a apresentar com projeto de resolução. Para em situações como essa que nós estamos vivendo aqui, isso me parece que já aconteceu no passado, no início da sessão, né, em que se debate os temas, em que se discute, debate os temas não, em que se discute e votam-se as matérias, muitas vezes alguns vereadores certamente interessados em encerrar a sessão, mesmo constando no livro de assinatura mais de 35 assinaturas. Questão de ordem, presidenta. Não se viabiliza 17 vereadores para a gente iniciar a sessão, reiniciar a sessão e votar os projetos. Então, eu vou solicitar que se faça a chamada nominal dos vereadores presentes, para que se tenha oportunidade, inclusive, de se divulgar, né, quem assina o livro e se retira, quem assina o livro e não se faz presente. A Tânia está dizendo que não com a cabeça, não sei qual é o motivo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, né, quem quiser ter poder, que vá concorrer à eleição, né, obtenha voto para decidir as coisas aqui na casa. Eu tenho observado que a mesa muitas vezes vai
na orientação de técnicos, etc. e tal, o que eu estou propondo é bem concreto, né? Tem que ler o nome de quem está presente, né? Para a gente saber quem está presente, quem quer continuar a sessão ou não. A questão de ordem, eu lamento não poder fazê-la de acordo, né, com o projeto que está em discussão, mas é o seguinte: todos nós sabemos que início de 2018, final de 2017, foi aprovada aquela emenda constitucional de número 95, que estabeleceu o teto de gastos, impedindo que, né, não se aumente o orçamento de nenhuma área de gestão, a não ser com gasto financeiro. Então, gostaria de ler para os senhores, eu voltaria a debater isso em outro momento. Em 2018, o governo gastou com amortização e juros da dívida pública 1 trilhão e 62 bilhões. Em 2019, o que está previsto na LOA, o governo não pode, né, aí fazer contingenciamento, é 1 trilhão 421 bilhões. Em 2020, o pagamento previsto de juros e amortização da dívida é de 1 bilhão 650 milhões. Isso que foi encaminhado no projeto Lei Orgânica. Para concluir, vereador. Não tinha nem número para votar nada aqui. Estou falando para ver se os vereadores desçam, né, dos seus gabinetes, etc. e tal, e venham trabalhar como recebem para isso. Enfim, enquanto o governo gasta mais de 1 trilhão e 600 bilhões, né, contingenciando recursos da educação, são 9% a menos para o ano que vem, né, contingenciando recursos até das Forças Armadas, contingenciando recursos de diversas áreas, como saúde e outras. E essa é uma questão que muita gente pode dizer assim: isso não nos diz respeito, isso não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Isso tem tudo a ver, não só com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas com a representação que nós fazemos da cidade, uma vez que a falta de recursos para a saúde, educação, segurança pública, etc. e tal, afetará em muito a qualidade de vida da população do Rio de Janeiro. Então, registrar aqui esse dado, que no mesmo momento que nós estamos, né, olhando para a lei orgânica da União, em que submete para pagamento do principal e amortização e juros da dívida mais de 1 bilhão e 600 milhões, estamos cortando recursos das áreas mais importantes, né? Isso é fruto daquela emenda do teto constitucional que foi votada de forma absurda, até há poucos dias, para finalizar, ontem, se eu não me engano, anteontem, eu vi o próprio presidente da República fazendo referência, né, ao fato de que as coisas estão caminhando de tal ordem que as verbas discricionárias são cada vez menores e nós vamos chegar em 3, 4 anos no máximo... Por favor, vereador. Por favor. Tudo bem. Vamos sem recursos para... Se vamos para a votação, ótimo. Por favor. Sem recursos para verba discricionária. Ou seja, o país não terá como sequer pagar as contas de energia elétrica, iluminação pública, sei lá, né? Então, isso é um dado extremamente importante que nós devemos nos debruçar sobre ele, entendê-lo e debater. Obrigado. Obrigada, vereador. Interpretação especial em regime de urgência e primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1200 de 2019, de autoria do senhor vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem querer discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Foram
Foram 17, não? Mas não foi apreciado o projeto nenhum, não, Ah, querido. tá. Foi só uma questão de... Mas não foi O apreciado. projeto será votado Não tinha nominalmente. sido apreciado nenhum projeto, não só foi pedido nominal. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Questão de ordem, presidenta. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, 6 vereadores, 6 abstenções. Não, 1 vereador. Declaração de voto. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria Declaração de seguinte. voto, presidente. Questão de ordem, vereador. Vereador, deixa eu só fazer a declaração de voto, o vereador Marcelino de Almeida, por favor. Depois eu passo para Vossa Excelência. Presidente, qual foi o número de votos? Teve alguém... 31 senhores vereadores votaram sim. E não... 1 não. E 6 vereadores... Eu só queria explicar aos nossos vereadores, agradecer quem votou. Esse projeto é um projeto muito bom. Isso aí, teve um acidente na escola Tasso da Silveira, em Realengo. Se não tivesse um policial perto ali da escola, não morria pouca gente não, morreria muita gente. E esse botão, só para esclarecer, é que na hora que alguém aperta, vai direto na Guarda Municipal, numa delegacia, numa defesa civil, qualquer uma perto. Isso é muito importante. Eu queria dizer aos seus vereadores que é um projeto muito importante para a cidade e para as crianças do Rio de Janeiro. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Raimon. Senhora presidenta, a minha questão de ordem é muitíssimo rápida. Primeiro que hoje o jornal O Dia traz uma matéria que tem o título: Vereadores já falam em novo pedido de impeachment de Crivella. E aí o que me assusta é um pouco a ementa desse artigo. Diz assim: parlamentares argumentam que a fatura por terem barrado o primeiro afastamento não está sendo paga pelo prefeito do Rio. Eu quero dizer aqui daquilo que me cabe como vereador, e seria bom que os vereadores se manifestassem. Eu não tenho fatura nenhuma para o Crivella cumprir comigo, não. Não vem generalizar, não, porque esse tipo de negociação eu não faço. Então, primeiro, para deixar claro isso. E segundo, em defesa dos direitos humanos, eu quero trazer aqui, eu vou ler tal qual foi escrito pela Mônica Chaves. Eu vou ler aqui um post que ela escreveu, que vem ao encontro do que
compreendo as violações de direitos humanos hoje no país. Abro aspas. Não foi pelo chocolate, foi porque o rapaz é negro e pobre. Se fosse branco, não teria sido torturado, chicoteado. O fato de ter sido chicoteado é emblemático. A sociedade brasileira segue escravocrata nas suas práticas, nos costumes, na mentalidade. É racismo em estado bruto, é barbárie. Passa a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 172 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a José Munhões Pinheiro Filho. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. O quórum é favorável a 2/3. Pela ordem. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 28 de 2019, autoria do senhor vereador Major Para encaminhar. Elo Tuzalém, que acrescenta no inciso ao artigo 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, estendendo passe livre aos agentes de segurança pública. Para encaminhar. Para encaminhar ao vereador Rocal. Solicito adiar por uma sessão a votação. Solicitado pelo vereador o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Passa a matéria seguinte, em tramitação, em continuação à primeira discussão. Pela ordem. O projeto de lei número 1389 de 2019, autoria do Poder Executivo, da mensagem número 121 de 2019, que dispõe sobre a retomada do programa Incentivo à Quitação de Débitos com o município do Rio de Janeiro, Concilia Rio de 2019. Pela ordem. Com a palavra pela ordem, vereador Rocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Solicitado nominal pelo vereador César Maia. Mas ele já votou. Não. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a sessão. Desculpa, a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores. Não. Consignando o voto do vereador Babá, 26 senhores vereadores votaram sim, não, um senhor vereador. O requerimento está aprovado. Passa-se, consignando o voto da vereadora Vera Lins,
Sim. 27 senhores vereadores. O requerimento foi aprovado. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. O projeto que é quórum favorável a 2/3. Projeto de emenda à lei orgânica número 23 de 2018, autoria dos senhores vereadores Jones Moura, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro. Jones Moura, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Ítalo Ciba, Zico Bacana, Eliseu Kessler, Otônio de Paula, Leandro Lira, Jaída Mendes Gomes, Val Ceasa, Alexandre Esquerdo, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Wellington Dias, Vera Lins, Dr. Gilberto, Felipe Michel, Professor Adalmir, William Coelho, Dr. João Ricardo e Cláudio Castro, que altera a redação do inciso 7 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e acrescenta os parágrafos 2º e 3º, remunerando o atual parágrafo único. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Quem pediu pela ordem? Pela ordem. Pela ordem, vereador Jones Moura. Presidente, devido à quantidade de vereadores que solicitaram para pertencerem à coautoria também deste projeto, nós estamos correndo os ofícios, é o projeto do armamento da Guarda Municipal, nós então vamos pedir o adiamento por 2 sessões e solicitar que esses vereadores nos procurem o mais rápido possível, pois esse projeto vai entrar em pauta, é importante para a cidade, e nós vamos votar e aprovar o armamento da Guarda Municipal. Adiamento por 2 sessões. Solicitar o adiamento da matéria por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de maioria absoluta. Pela ordem. Projeto de lei no complemento. Projeto de lei complementar, número 26 de 2017, autoria dos senhores vereadores Renato Cinco, Tarcísio Mota, David Miranda, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro e Marielle Franco, que regulamenta o processo de concessões do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus. Pela ordem, o vereador Renato Cinco. Eu peço o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte. Requerimento do vereador Leonel Brizola, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inversão da pauta para que o projeto de lei número 1194 de 2019, de minha autoria, seja apreciado logo após o projeto de lei complementar número 102 de 2019. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto em tramitação ordinária, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1194, de autoria do senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe sobre o parcelamento da multa pelo não pagamento da taxa de vistoria dos táxis e da outras providências. Em discussão, a matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Fernando Ilha. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Desculpa, tem mais uma comissão aqui. Comissão de Transportes e Trânsito. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 384 de 2017, autoria do vereador
Marcelo Siciliano, Pela que permite a criação de espaços de recreação infantil pelos quiosques instalados na orla do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Pela ordem, o vereador Rocal. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Tarcísio Mota, que requer à mesa diretora na forma regimental a inversão da pauta da ordem do dia, de forma que o projeto de lei número 1165 de 2019, de minha autoria, que dá o nome de Largo do Alfredinho, a logradouro localizado em Copacabana, e que seja apreciado logo após ao PL número 384 de 2017. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Passar? Retira? Retira pela... Ok. Em tramitação ordinária em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1165 de 2019, autoria dos senhores vereadores Tarcísio Mota e Raimon, que dá o nome de Largo do Alfredinho, a logradouro localizado em Copacabana. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o vereador, por gentileza, vereador Fernando Ilha, para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Parecer favorável. Muito obrigada. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte. Pela ordem? Pela ordem. Pela ordem? Pela ordem, vereador. Peraí. Doutor Jairinho. Senhor presidente, queria pedir verificação de quórum. Solicitado pelo vereador Jairinho, verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Dez senhores vereadores. Segunda bancada. Segunda bancada. 5, 6 senhores vereadores. Terceira bancada, nenhum senhor vereador. Vereadora Rosa, uma senhora vereadora. Quarta bancada, nenhum senhor vereador. Mesa 1. Quórum de 18 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação ordinária em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, projeto de lei número 1259 de 2019, autoria dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras Fátima da Solidariedade e Luciana Novaes, que inclui o dia 1º, dia da inclusão no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam. Em votação. A presidência fará a votação nominal.
Os postos de votação encontram-se liberados, como votam os senhores vereadores. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes votando 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria e nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.